Diante disso, Paulo agora vai passar para 5 perguntas retóricas, uma vez que fez 5 declarações estupendas, agora ele vai fazer 5 perguntas retóricas, todas elas reforçando esta verdade bendita de que você pode ter segurança da sua salvação. Primeira pergunta, versículo 31. Veja comigo. A primeira pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Claro que Paulo não chega jamais a pensar que o diabo não é contra nós, que o mundo não é contra nós, que a nossa carne não é contra nós. Ele tem consciência disso. Não é essa a questão. A grande questão é: se Deus é por nós, então, ainda que o diabo, o mundo e a carne se voltem contra nós, não podem nos derrotar, uma vez que Deus é o soberano supremo do universo. Nada nem ninguém pode deter a sua mão, nada nem ninguém pode frustrar os seus planos. Então a nossa salvação está garantida exatamente no caráter de Deus, no ser de Deus, na pessoa de Deus, nos atributos de Deus, na fidelidade de Deus. Se Ele é por nós, então, ainda que todos sejam contra nós, nós ainda seremos mais do que vencedores. Segunda pergunta, verso 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Paulo parte de uma lógica, do maior para o menor. Se Deus já nos deu o maior, o melhor, nos deu tudo, nos deu a si mesmo, nos deu o seu próprio filho, você acha agora que Deus abandonaria você? Deixaria você no meio da estrada? Desistiria de você? Você acha que Deus, tendo nos dado o seu próprio filho para morrer em seu lugar, em seu favor, Deus deixaria você agora na mão? O que Paulo está nos mostrando é que o mesmo Deus que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É que Ele não vai deixar você na mão, porque Ele já deu provas suficientemente robustas e eloquentes de que Ele tem o propósito de levar você para a glória. Isso já está nos decretos de Deus. É por isso que Paulo diz que já nos glorificou, muito embora isso há de acontecer historicamente quando Jesus retornar. Terceira pergunta de Paulo, retórica, está no versículo 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Paulo usa aqui uma linguagem jurídica, Paulo usa aqui uma linguagem de tribunais, Paulo usa aqui a linguagem das instâncias de poder. Nós temos aqui no Brasil, no nosso sistema do aparelhamento jurídico, várias instâncias de poder, primeira instância, segunda instância, terceira instância, e desta maneira, uma pessoa pode ter sido condenada numa instância e ser inocentada numa segunda instância, ou ter sido condenada na primeira e segunda instância e ter sido inocentada na terceira instância. Porém, o que Paulo está dizendo é que você já foi declarado justificado na última instância, dentro do aspecto jurídico do tribunal do céu, no supremo pretório divino, onde não tem mais corte de apelação, porque o supremo juiz, o próprio Deus, já justificou você. Então não há nenhuma chance de entrar no tribunal de Deus qualquer expediente de apelação para condenar você, uma vez que você já está declarado justo pelo próprio supremo juiz da Suprema Corte Celestial. Sua garantia é inabalável. Quarta pergunta que revela a segurança da sua salvação, está aí no versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós.
Veja você que agora Paulo vai nos dar as bases legais pelas quais você pode ter segurança de salvação. Porque algumas pessoas pensam que quando Deus nos justificou, ou o perdão de Deus, é como se Deus fizesse vistas grossas ao nosso pecado. É como se Deus olhasse, não tem problema não, deixa para lá. Eu amo você assim mesmo, eu perdoo você assim mesmo, eu salvo você assim mesmo. Não foi assim, não foi assim. Deus é justo. E a Bíblia diz que Deus não inocentará o culpado. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus não recuou uma vírgula destas verdades solenes. O que Deus fez? O que Deus fez? Deus permanece absolutamente justo ao salvar você. Para não punir você e não condenar você, Deus providenciou um substituto justo, seu filho. E Deus colocou o seu filho como seu substituto e representante. Deus acionou o golpe da espada afiada da lei, não sobre você, sobre o seu filho. Deus derramou o cálice da sua ira, não sobre você, mas sobre o seu filho. Deus desamparou não a você, Deus desamparou o seu filho naquela cruz, porque naquele momento, a Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós, ele foi feito maldição por nós, não havia beleza nele. O próprio Pai, diz a Bíblia, agradou moê-lo naquela cruz. E Deus não desviou a sua ira do seu filho quando ele estava naquela cruz. Naquele momento, o filho foi golpeado pela ira de Deus, foi golpeado pela espada da justiça de Deus, e ele morreu pelos nossos pecados, diz as Escrituras, e ressuscitou para a nossa justificação. Então, a nossa salvação está calcada em bases legais da justiça de Deus. É por isso que Paulo diz que o Evangelho se revela, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Quando você entende essas verdades, você vai perceber que Deus exerceu plenamente a sua justiça, aplicando-a no seu Filho e trazendo para você e para mim a sua imensa misericórdia, a sua imensa graça salvadora. Mas Jesus morreu, diz o apóstolo Paulo, Jesus ressuscitou, e Ele está à direita de Deus, e intercede por nós. É por isso que Ele pode salvar totalmente aqueles que recorrem a Ele. É o nosso grande sumo sacerdote, é o nosso grande advogado, Jesus Cristo, o justo. Mesmo que depois da sua morte na cruz, cheguem diante do tribunal de Deus acusações contra a sua vida, Jesus se levanta e diz: Pai, por esse pecado eu morri, Pai, por essa transgressão eu verti meu sangue, Pai, aquele que creu em mim, ele já está justificado, porque eu sofri no meu próprio corpo a condenação que eu devia sofrer, e então, como nosso grande defensor, Jesus Cristo garante-nos a nossa completa redenção, a segurança inabalável da nossa salvação. Finalmente, a última pergunta retórica está aí no versículo 35. É uma pergunta existencial: quem nos separará do amor de Cristo? E aí Paulo levanta algumas perguntas, algumas questões, algumas circunstâncias, algumas situações. Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo, ou espada? E nós poderíamos continuar com essas perguntas: ou pandemia, ou quebradeira, ou recessão econômica, ou desemprego, ou contaminação de um vírus, ou qualquer outra circunstância dramática que porventura nos atinge. O que Paulo está nos ensinando é que nenhuma circunstância, por mais dolorosa que seja, por mais extensa que seja, por mais profunda que seja, por mais reveses que deixem,
Nada, 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 absolutamente nada pode afetar, pode arranhar, pode abalar essa completa segurança da nossa salvação que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor.